Quando a gente vai no teatro, o que fica em nós depois que a peça acaba? Sensações, reflexões, inquietações, vontade de falar sobre, vontade de ficar em silêncio, vontade de comer uma pizza, vontade de ir pro bar. E se a gente buscasse maneiras de permitir que um trabalho artístico seguisse reverberando? E se a gente fizesse constantemente o esforço de ir além do gostei ou não gostei? Você já parou para pensar sobre por que você gosta ou não gosta de uma peça? Eu sou Hamilton de Azevedo, crítico do Ruína Acesa, e essa videoaula é um convite para você que gosta de teatro se movimentar na direção do desenvolvimento de um olhar crítico. E quem sabe até te mobiliza para escrever, gravar um podcast, fazer um vídeo que nem esse aqui, que exercita a reflexão a partir ou sobre uma encenação teatral. A crítica teatral já teve várias formas, vários cânones ao longo da história. No Brasil, a gente tem uma série de grandes nomes muito importantes, alguns fundamentais para a modernização do teatro brasileiro durante o último século. E hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a uma produção muito mais plural do que antes. É importante localizar isso aqui, né? Como muitas outras posições de poder, porque sim, a crítica é uma posição de poder, é um lugar de poder, e por isso mesmo a gente tem que ser extremamente responsável nesse exercício. O protagonismo nela, ao longo da história, foi basicamente de pessoas igual eu, homens, cisgêneros, brancos. Tivemos e temos algumas mulheres de grande destaque, isso é verdade. Mas foi só com a profusão dos blogs, sites, revistas eletrônicas, páginas de redes sociais, que a gente começou a conseguir ver uma diversidade importante e super interessante. Na descrição aqui do vídeo, além das referências que eu vou citar nos próximos minutos, tem também um link para um arquivo no Google Drive com vários desses espaços online de crítica teatral de vários estados brasileiros. Bom, feita a introdução da introdução, acho que a gente pode começar tentando responder uma pergunta bem básica. O que é a crítica teatral? Ou melhor, o que pode ser a crítica teatral? E quais as suas funções? Mesmo eu sendo vegetariano, tem uma frase do professor Antônio Cândido que eu gosto muito. O que interessa saber é como a carne de vaca vira croquete. O processo da análise crítica passa por isso. Uma busca, uma investigação que tenta compreender como a ideia, uma ideia na cabeça de uma ou várias pessoas, se materializa num espetáculo. A Tânia Brandão, que é uma crítica e pesquisadora do teatro brasileiro, sintetiza bem em uma frase num artigo dela. A crítica teatral é o trabalho de análise dos eventos do palco. É simples, né? Ou não? Será? Como a gente pode fazer esse trabalho? Tem um escritor italiano chamado Alessandro Manzoni, que lá em 1800 e bolinha propôs 3 perguntas para analisar uma obra. Ele estava falando de literatura. E aí um crítico inglês contemporâneo chamado Mark Fisher, não é o do realismo capitalista, os dois são muito bons, organizou elas na formulação de um ponto de partida possível para pensar a crítica teatral. O que os artistas estavam tentando fazer? Quão bem eles o fizeram? Valeu a pena? A primeira pergunta nasce desse lugar de entender a intencionalidade. Como era a vaca antes de ser croquete? É óbvio que a gente não está na mente da equipe de criação do espetáculo, mas existem muitas pistas espalhadas antes, durante e depois da encenação. No programa, em entrevistas, na escolha do texto, nas escolhas estéticas, nas relações com materiais de outras áreas. A segunda é interessante. Não é quão boa é a peça, é quão bem eles executaram o que eles pretendiam executar. E isso é bem importante no meu projeto de crítica. Minhas análises vão sempre buscar partir de um deslocamento na direção do que a obra propõe, e não a partir do que eu esperava que ela fosse. E a terceira é onde mora o lugar mais divertido e exigente da crítica. Construir as relações entre as questões de fundo da obra, seu discurso, seja ele ético, político, estético, nada disso, tudo isso junto, e o mundo. O teatro, sendo a arte do presente, está sempre, inevitavelmente, em relação com aqui e o agora. Como a peça aborda o contexto que a circunda? Como ela se relaciona com o estado atual das coisas? Esse valeu a pena é onde a pessoa crítica pode se implicar no debate. É como pensar, por que estão fazendo essa peça? E jogar com isso a partir dos nossos próprios referenciais, nossas bagagens, pensamentos, crenças, alinhamentos. Porque a crítica teatral também revela muito sobre quem a escreve. Que o Abreu, curador, crítico e pesquisador brasileiro, que foi meu primeiro professor de crítica, muitas das coisas que eu tô falando aqui vieram dele, falou algo certa vez que eu gosto de repetir, sobre a ideia de uma crítica viva que empenha a personalidade do crítico. Gosto também porque ele usou a palavra personalidade. Não se trata de gosto. Cá entre nós, eu particularmente não acho que o que eu achei de uma peça, no meu íntimo,
importa muito, não. Não acho. É evidente que as sensações que a gente teve ao assistir, a experiência vivenciada ali, é super importante e vai contaminar de algum modo a nossa leitura da obra. Mas talvez esteja no esforço consciente de não se satisfazer com essas sensações primeiras, a diferenciação fundamental entre espectadores e críticos. Na fruição, ou seja, na apreciação estética da obra, no processo da recepção artística, passamos primeiro por um momento de impressões arbitrárias sobre o trabalho, ligado a uma vivência dos estados, o que sentimos, como o espetáculo nos tocou, as conexões que fizemos com nossas memórias, anseios, angústias. E depois é difícil evitar a gente chegar num juízo sobre o que a gente viu. Mas muitas vezes esse juízo fica só no campo do gosto pessoal. Gostei, não gostei, é bom, é ruim. O trabalho crítico em si está entre esses dois polos, impressão e juízo, e se dá por meio de um empenho consciente e um movimento de pesquisa, de buscar informações, de deslocamento daquilo que eu senti na direção de uma reflexão em torno do que me levou a sentir. Aí entram também as buscas pelas referências, sejam as que estavam presentes na obra, sejam as que você enxergou nela. E pelas filiações daquele trabalho a outros, de outras épocas, grupos, artistas, linguagens. Então, é importante a gente ter alguns repertórios para essa análise, sobre teatro, história do teatro, as linguagens, as dramaturgias, as camadas de uma encenação, as técnicas de interpretação, as formas de produção, sim, também. Enfim, quanto mais melhor. Além de outros repertórios, da história, da teoria, da estética e de várias outras áreas. Por exemplo, tem sido comum nos últimos tempos, aqui na cidade de São Paulo, obras que constroem muitos diálogos com a psicanálise. Então é bacana ir atrás, fazer algumas leituras. Evidente que a pessoa crítica teatral não precisa ser especialista em tudo. Até porque, né, gente? Impossível. Mas é importante que ela esteja aberta para o estudo. E aí a gente chega ao juízo. Mas agora ele é construído por argumentos que vão sustentá-lo. O valor é lançado sobre a obra a partir de uma análise crítica, de uma perspectiva crítica. E não só a partir de um gosto pessoal, de uma primeira sensação. Aliás, a própria ideia de valor é constantemente debatida. Aqui eu não estou falando de qualificar um trabalho com estrelinhas, do péssimo ao ótimo, ainda que alguns jornais e até alguns blogs continuem a fazer isso. O que eu falo aqui é da gente compreender como, na articulação entre intenção e realização dos artistas, os discursos formalizados cenicamente produzem sentidos em relação ao mundo, a sociedade que vivemos hoje e a quem somos nós. Me parece sensato que nesses lugares habita o valor de uma obra artística. Agora, vamos retomar a ideia da diferenciação entre o público comum, na falta de uma palavra melhor, e a pessoa interessada no fazer crítico. Tem um conceito bem massa do Paulo Freire que ajuda bastante a refletir sobre isso. Quando ele fala sobre curiosidade, ele vai apontar para o fato que nós, humanos, somos curiosos por natureza, mas que há duas maneiras de lidar com essa curiosidade. Paulo Freire chama a primeira de curiosidade ingênua, de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente desrigoroso, é a que caracteriza o senso comum, o saber de pura experiência feito. Esse saber de pura experiência feita está muito relacionado com as impressões arbitrárias que temos no final de um espetáculo. Vimos, sentimos e a partir disso chegamos num juízo ingênuo. Gostei, não gostei. O exercício do pensar crítico, do fazer crítico, é submeter esse primeiro saber, esse saber intuitivo, a uma análise metodicamente rigorosa. É realizar a exegese. Pesquisar, pensar, repensar, dispensar, pesquisar, pensar, repensar. Então, a curiosidade ingênua, em um movimento de superação, se criticiza e caminha na direção de se tornar curiosidade epistemológica, uma curiosidade produtora de saberes, que nos permite, como chama o Paulo Freire, pensar certo. Gosto muito dessa expressão porque ela parece esquisita, né? Mas o pensar certo, para ele, é radicalmente coerente. Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. No exercício da crítica teatral, é muito bom não termos certezas de nada. Não se trata aqui de defender um relativismo total e absoluto, mas de permanecer com uma abertura essencial para o que a obra propõe. Em dúvida. Um dos grandes críticos que tivemos no século passado foi o professor Sábato Magaldi. E ele tem um artigo da década de 80 que é muito atual em alguns aspectos, que fala da função da crítica teatral. E ele diz que o crítico, à semelhança de qualquer espectador, gosta de ver um bom espetáculo e sente perdida a noite se não aproveitou nada do que viu.
Até para o deleite pessoal, o crítico encara o seu papel como de parceiro do artista criador, irmanados na permanente construção do teatro. Eu não consigo entender alguém que quer ver uma peça para odiar e depois escrever um texto detonando ela. Eu sempre torço muito pelo trabalho que está no palco. Até porque é isso, é o meu tempo que está ali. Esse lugar de parceria, de caminhada conjunta, é o que me interessa pensar em torno do fazer crítico. E isso não significa ser condescendente. Honestidade é um dos pressupostos do fazer crítico, para o Sábato Magaldi e também para mim. A crítica, para mim, se mantém em um estado permanente de se equilibrar na instabilidade entre generosidade e rigor. Uma das funções da crítica é o registro, fixar em palavras o que está apenas na memória. Tem aí uma importância grande e também uma enorme responsabilidade. Nesse sentido, vale sempre pensar para quem escrevemos. Para as pessoas que criaram o espetáculo? Para quem viu? Para quem não viu? Para o futuro? Para você mesmo? Para tudo junto e misturado? Da resposta dessa pergunta, que a gente tem que se fazer no momento da escrita, vai vir muito das necessidades do texto. Ou seja, do quanto eu vou descrever objetivamente o que eu vi na cena, né? Quais termos eu vou utilizar, quais caminhos eu vou escolher para minha análise, se eu vou ou não vou dar spoilers do espetáculo, e por aí vai. E é quando a gente pensa em torno das múltiplas funções da crítica teatral que a gente entende melhor o porquê dela ser um lugar de poder. Começando mesmo pela escolha de sobre qual obra você escreve. Aliás, em uma cidade como é São Paulo, onde eu vivo, a própria escolha de qual obra eu vou assistir já carrega uma certa responsabilidade quando a gente se debruça no ofício da crítica teatral. Escrever um texto, ou fazer um podcast, gravar um vídeo, é lançar luz sobre um espetáculo. É escolher um em meio aos tantos e tantos em cartaz. Assim, eu me questiono sempre em torno de quais grupos tenho acompanhado, que artistas eu faço questão de ver, quais teatros e espaços eu vou e qual eu não costumo ir. O Sábato apontava para o fato da crítica ter esse poder de afirmar um gênero teatral, uma linguagem, em detrimento de outras. O Sábato aponta também para a possibilidade de uma crítica cúmplice, que apoia renovações estéticas, que se esforça para analisar experimentações, que está atenta às escolas, aos movimentos, ao que está surgindo, ao que está se esgotando. No meu caso, gosto de pensar que tem pontos de partida éticos e estéticos para as escolhas que faço no meu projeto de crítica. Não é difícil perceber, quando você olha para os textos publicados no site do Ruína Acesa, a minha predileção tanto pelo teatro de grupo quanto por artistas independentes que mantêm uma pesquisa continuada. É uma escolha consciente, ainda que eu perceba as muitas lacunas, por exemplo, em torno do alcance geográfico das minhas idas ao teatro. Quase sempre eu estou no centro expandido da cidade de São Paulo, o que implica numa falta de olhar sobre as produções, as muitas produções feitas às margens da cidade. Acredito que a partir desse recorte, o meu trabalho insistente e contínuo pode fazer sentido para as pessoas que estão criando dentro dessas perspectivas. Esses lugares são os lugares que me interessam e que me interessa estar perto. É uma possibilidade de trabalhar também na direção do aprimoramento da arte. Crítica e criação podem, e eu diria que devem, manter uma conversa próxima, um intercâmbio poético-analítico. E para que isso aconteça, volto a falar da abertura essencial da pessoa crítica diante da obra cênica. Em um artigo do início dos anos 2000, o pedagogo espanhol Jorge La Rosa Bondia propõe não mais pensar a partir dos binômios ciência e técnica, ou teoria e prática, mas sim a partir do par experiência-sentido. Me parece muito próximo daquela trajetória entre a impressão arbitrária e o juízo objetivo no processo crítico. E o La Rosa vai dizer que é com palavras que produzimos o sentido a partir da experiência que nos atravessa. Ele faz essa observação que é bem importante. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. Uma pessoa interessada em produzir uma análise crítica a partir de uma obra artística precisa se predispor a esse atravessamento, a essa exposição genuína, uma vulnerabilidade diante do abismo que pode ser um espetáculo teatral. É um esforço, uma escolha, um posicionamento. Eu vou citar mais um trecho do artigo dele que convida bastante a refletir sobre esse lugar da fruição, de uma passividade, aqui no sentido de paixão, receptividade, disponibilidade, do se colocar sentado em uma plateia escura e abrir a escuta. A experiência,
a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. É nesses termos que eu gosto de pensar o ir ao teatro, nesse espaço de possível, de confiança e de generosidade, para que nos permitamos vivenciar a experiência proposta pelas pessoas que criaram aquela obra. É depois que vem a opinião, o juízo, o rigor. Primeiro, é preciso buscar os meios de ver, ouvir, sentir o trabalho no seu momento presente. É a crítica cúmplice, uma crítica que verdadeiramente se interessa por estar junto nas trincheiras da arte e da cultura. E isso parte de um movimento individual. É preciso se implicar, sempre. Está em risco, de algum modo. E se perceber também. Se perceber é notar que, como diz o Paulo Freire, quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. Nesse sentido, os marcadores sociais da diferença são uma questão indesviável nos nossos tempos. Cada vez mais vemos produções ligadas a grupos minorizados ganhando a cena. Em São Paulo, a produção dos teatros negros, dos coletivos feministas, de artistas LGBTQIA+, tem sido intensa e reconhecida por público, crítica e, finalmente, premiações. E se a cena tem se racializado e se generificado, é fundamental que a crítica também o faça. Djamila Ribeiro, no livro O que é Lugar de Fala, vai apontar para a questão de que pessoas brancas, e é possível aqui ampliar para outros grupos dominantes, hegemônicos, né? Homens, pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras. Esses grupos persistem na ideia de que são universais e falam por todos. Insistem em falar pelos outros quando na verdade estão falando de si ao se julgarem universais. Agora, é importante falar que eu não estou dizendo aqui, até porque seria bem ridículo, que só as pessoas que fazem parte das populações representadas nessas cenas identitárias devem falar sobre elas, ou podem falar sobre elas. Muito pelo contrário. O conceito de lugar de fala não é um impeditivo, mas um convite ao deslocamento. No meu caso, por exemplo, a entender que a branquitude é uma raça, a entender que a cisgeneridade é uma identidade de gênero, e por aí vai. Trata-se de um debate estrutural. E eu acredito que o teatro em si carrega uma vocação contra-hegemônica, e assim também deveria ser sua crítica. Para isso, é preciso constantemente refutar essa pretensa universalidade. Não há universalidade nas análises ou nos pontos de vista. O fazer crítico é uma excelente oportunidade para descolonizarmos o pensamento e buscarmos outras referências, menos óbvias, menos europeias, menos brancas, menos cis, menos hétero, menos normativas. O Guilherme Diniz, do Horizonte da Cena, publicou há alguns anos um texto chamado A Crítica da Razão Teatral Negra. Ali, ele nos lembra que os conceitos empregados largamente por uma crítica teatral dominante foram válidos para traçar algumas visões, algumas histórias, algumas leituras acerca de algumas produções teatrais no Brasil, não sendo, portanto, absolutas. É o momento de repensar os caminhos já feitos e abrir outros. E ainda que não sejam poucas as dificuldades e as tragédias desses tempos, o momento é muito propício para abrir esses outros caminhos na crítica teatral. Pois é isso que a produção atual conclama. Análises que, sem perder o rigor, se deslocam para encontrar com a obra em algum ponto no meio do caminho. Enquanto a diminuição dos espaços da crítica nas mídias impressas é triste, por outro lado, a gente tem essa abundância de possibilidades no digital. É preciso que a crítica seja tão diversa quanto a cena contemporânea vem a duros passos se tornando. O Sábato dizia que a crítica almeja possuir o estatuto de obra de arte, por mais simples que seja a sua composição. E como o Kiel disse,
A crítica viva empenha a personalidade do crítico. É assim que eu gostaria de encaminhar os finalmentes dessa videoaula, convidando a todas, todos, todes que estão e estiveram comigo nesses últimos minutos a exercitar essa poética do fazer crítico. Viu algo que te mobilizou? Escreve, grava um áudio, um vídeo, seja longo, seja curto, faça. E se quiser me manda, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Nos últimos anos, no Ruína Acesa, eu venho entendendo o que é a crítica teatral enquanto a faço e refaço. Enquanto ministro oficinas, formo e me transformo. Acredito que minhas análises críticas, minhas reflexões, trazem muito da minha voz, da minha poesia, da minha maneira de estar no mundo. E eu gostaria de fazer parte de um corpo crítico múltiplo, de tantas e tantas vozes que em suas singularidades pensam construções e horizontes coletivos. A arte, o teatro, para mim, é desejo de futuro, pulsão de vida, mesmo quando terrível. E a crítica teatral é a insistência em tentar tornar algo do efêmero permanente. Agradeço por estarem comigo e espero que essa introdução a uma poética do olhar crítico tenha feito algum sentido para você. Seguimos.